Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Live College. Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Live College BR. Agora falaremos da conferência Big Ten, maravilhosa, né? Aqui, como sempre, improvisando. Ao meu lado, de novo, meus queridos Leonardo Sassi e Ítalo Vieira. Essa universidade, não se enganem, não tem apenas 10 universidades, são 14 universidades, né? E muitas delas que vão chegar com toda certeza Madness. Bom, apresentando as universidades da conferência: Michigan State, Minnesota, Purdue, Northwestern, Maryland, Michigan, Iowa, Illinois, Penn State, Wisconsin, Indiana, Ohio State, Nebraska e Rutgers. A gente começa de baixo para cima, né? Como sempre, Rutgers ali, uma equipe que vem sofrendo muito, comandada por Corey Sanders. Sasso, ele vai ser o cara do time de novo, né? Com certeza, né? Corey Sanders, o cara do time, já que tu esqueceu de me apresentar aqui, né? Hoje tá diferente. Peraí, vamos começar de novo, então. Boa noite, Sasso. Boa noite, Ítalo. Sasso, tudo bem com você? Tudo tranquilo, Rodrigão. Eu sei que foi um problemático sem computador, né, cara? Todo cheio de erro, deu problema na nossa gravação aí, mas faz parte. É os problemas do nosso dia a dia. Sim, Mas tudo certo aí, vamos falar da Big Ten. Oi, com você, Ítalo? Tudo ótimo, Rodrigo. Foi um dia difícil ontem para você, cara. Esse computador é complicado, hein? Mas é isso aí, vamos falar da Big Ten, que é o que interessa, né, cara? Enquanto seu celular também não descarrega, né? Não, você é louco, tá na tomada bonitíssimo já. Aqui não tem meio erro agora. A gente não erra mais. Sasso, vamos lá então, vamos falar de Corey Sanders, falar de Rutgers. Falando especificamente sobre o mito Corey Sanders, né? Sanders que tá já 2 temporadas na equipe de Rutgers, a sua terceira temporada, e com certeza continuará sendo o cara dessa equipe de Rutgers, né? Teve 12,8 pontos por jogo, 3,2 rebotes, 3,2 assistências na temporada passada, e a equipe perdeu, né? Um dos principais jogadores da equipe, junto com o Sanders, que era o Nigel Johnson. Ele se transferiu para a Universidade de Virgínia, deverá ser titular lá na equipe de Charlottesville, e é bom ficar de olho em 2 outros jogadores, né? Deshaun Freeman e Mike Williams. Os dois são seniors. O Freeman, inclusive, teve 11,1 pontos por jogo na temporada passada. Foi interessante para ficar de olho. Mas Sanders, novamente, um armador bem explosivo, scorer, infiltra muito bem. É o cara dessa equipe de Rutgers, né? Que, embora teve a contratação de Steve Pikiell, né, ex-treinador de Stony Brook, ainda não almeja algo muito maior na Big Ten do que uma última ou penúltima colocação, né? Algo superior a isso seria um feito fantástico para Rutgers nessa temporada. E um dado até impressionante sobre a conferência em geral, né? Rutgers teve a 69ª melhor defesa da temporada passada, número 69. Então foi top 70 do país inteiro, mesmo sendo o pior time da Big Ten, né? Isso prova o quão forte é essa conferência. Exatamente, sempre trazendo times ao Final Four. A gente espera novamente times dessa conferência no March Madness. O que a gente pode esperar dos recrutas da Universidade de Rutgers? O time de Rutgers ainda está caminhando, né, na questão do recrutamento. É uma equipe muito fraca, né? E esse é um dos motivos pelo qual os recrutas preferem procurar uma universidade um pouco mais bem estabelecida, até mesmo dentro da Big Ten, né? A gente pode ver que até Nebraska conseguiu recrutar melhor do que Rutgers, né? Mas vale destacar aqui do recrutamento de Rutgers um pivô, né? Um cara chamado Mamadou Doucouré, né? Que vem lá da região de Nova York, mas ele não é americano, né? Ele é um africano da região do Mali. E, cara, ele tá bem prospectado, assim, pelos scouts do college. Alguns dizem que ele é um bom reboteiro e é um cara que joga muito bem dentro do garrafão. Então vai valer a pena a gente, durante essa temporada, eu não sei se ele vai ser muito bem utilizado, porque Rutgers costuma manter os seus calouros um pouco mais resguardados, né, digamos assim. Costumam até mesmo, às vezes, ficar de redshirt.
Mas eu acho que o Rutgers precisa um pouquinho mais de força no garrafão, e eu acho que o Duke Ray pode ajudar um pouquinho nesse time aí. Mas é aquilo, né? O time de Rutgers está focado mais no recrutamento da próxima temporada, 2018, né? Que nem é essa agora, é na outra ainda. Então, eu acho que essa temporada é reconstrução para o Rutgers, é aproveitar o máximo possível de tempo com o Corey Sanders, né? Que é um cara que pode ir para a NBA a qualquer momento. Então, eu acho que o Rutgers tem que já se preparar para as próximas temporadas, porque essa, infelizmente, a última posição é deles. Vamos esperar. Bom, para quem gosta dos bastidores, Rutgers tem um vídeo muito legal no YouTube que você pode conhecer o vestiário, conhecer as facilidades da universidade, né? Digita lá Rutgers Locker Room. Você vai conhecer como que é o vestiário, como que são a vida do atleta na universidade. Bom, brigando ali então com o Rutgers para não ser a última colocada, Sass, Nebraska, né? Nebraska perdeu Ty Webster, o neozelandês, um das principais peças do time, e agora está a Deus dará. Nebraska briga para não ser a última com o Rutgers, correto? Tá ferradaça, né? Pra ser sincero, né? Porque perdeu o Ty Webster, um dos principais jogadores do time. Michael Jacobson, Ed Morrow também foram embora. A equipe mantém um armador que é bem explosivo, baixinho, aqueles estilo Isaiah Thomas, que parece ser bem interessante, né? Não acredito que ele vai ir para a NBA, mas é um cara que no college já teve uma temporada passada muito boa. Inclusive, ele jogou muita bola naquela vitória de Nebraska sobre Indiana, né? Na abertura da Big Ten, um dos primeiros jogos da Big Ten, em pleno ginásio de Indiana, né? Uma vitória fantástica de Nebraska, que depois voltou tudo normal, perdendo vários jogos. Mas Glenn Watson Jr., né? Esse é o cara para ficar de olho nessa equipe de Nebraska. O Jack McVeigh também é outro jogador interessante, até teve 7,5 pontos por jogo e deve aumentar sua pontuação. Mas o ponto positivo, além do Glenn Watson Jr. para essa equipe de Nebraska, são as transferências, né? A Isaac Copeland, que há 2 temporadas atrás a gente falava que era o melhor jogador de Georgetown, se transferiu da universidade e acertou surpreendentemente com Nebraska, né? E também o James Palmer Jr., outro jogador que vem de uma universidade mais forte, né? Que é Miami, também se acertou com o Nebraska. Então, 2 bons jogadores que deverão ser titulares dessa equipe de Nebraska de imediato para serem jogadores que contribuam, né? Porque falta elenco, o time titular também não é muito forte, então Nebraska deve brigar pau a pau com Rutgers para ser a última colocada na Big Ten. Segurar a lanterninha ali da Big Ten. Essa equipe de Nebraska, né? Só falando uma curiosidade antes, um pouquinho do calendário, se você puder falar também do calendário de Nebraska, Heitor. Agora, as equipes da Conferência Big Ten vão fazer 2 jogos durante o mês de dezembro. Conferência, né? Isso não é comum no basquete universitário. Normalmente começa em janeiro, esses jogos conferenciais, mas por conta do torneio ter antecipado uma semana esses jogos da conferência, né, Ítalo? A Big Ten fez essa alteração aí, né, para essa temporada. E Nebraska tem um calendáriozinho bem enjoado, hein? Vai enfrentar North Texas, uma universidade ali da CUSA, né, da Conferência USA. Vai enfrentar St. John's, que é um time, na minha opinião, melhor do que eles. North Dakota, UCF, que é outro time muito interessante. Boston College, um time da ACC. Eu acho até, se eu não me engano, esse é até um confronto daquele desafio, né? ACC contra a Big Ten. E aí começa a temporada, né? Michigan State, Minnesota, e depois vai enfrentar Creighton e Kansas. Então, a tendência é que Nebraska tenha muitas derrotas nessa temporada não conferencial aí. Mas o time de Nebraska perdeu o Ty Webster, né? Como o Sasso falou aí, o armador do time, né? O cara responsável pela pontuação, por pontuar e assistir os seus companheiros. E trouxe, via recrutamento, um dos armadores mais legais da Carolina do Norte, né? Um recruta muito, muito desejado dentro do estado lá, que é o Thomas Allen, né? Um armador de 1,85 m de altura e que tem por característica principal ser um scorer, né? O cara pontua de 3 pontos, pontua dentro do garrafão, média distância, no floater. Ele é muito bom em todos esses tipos de pontuação. Ele sabe pontuar de todas as maneiras possíveis. Muito versátil. E, cara, o único problema dele talvez seja a questão dele ser muito mais um ala armador do que um armador, né? Então vamos ver como é que o time de Nebraska vai encaixar com o Allen, mas é um time assim que também está em reconstrução, deve melhorar um pouquinho no decorrer das próximas temporadas, se conseguir recrutar um pouco melhor.
mas também não dá pra gente esperar muita coisa. Como eu acabei de dizer, o calendário deles é muito difícil, então toda a chance deles era no conferencial, né? Fazer o que Rutgers fez na temporada passada, ganhar 11 jogos, perder só 2. E vamos ver, né, o que eles vão arrumar, mas eu acho que as duas últimas posições tá entre Rutgers e Nebraska mesmo. Com certeza vão brigar ali para segurar a lanterna. Bom, eu achei que vocês foram um pouco maldosos, mas a universidade não ajuda também, né? A nossa 12ª colocada é o Ohio State, a famosa viúva de muitos bons jogadores, como Evan Turner, como D'Angelo Russell, que fez um March Madness maravilhoso. Eu também, com o Ted Mata saindo do comando da equipe, Sasso. O Ohio State também vem para o rebuild também, então. Rebuild, né? Agora, as nossas próximas 3 posições aqui serão de equipes que enfrentarão rebuild, né, nessa próxima temporada. E falando especificamente do Ohio State, achei uma baita adição para a equipe a contratação do Chris Holtmann, né, ex-treinador de Butler, ele que assumiu pós Brad Stevens, né? Quando o Brad Stevens foi para o Boston Celtics, o Holtmann assumiu o comando de Butler, né? Fez ótimas temporadas na Big East com os Bulldogs, e ele chega para esse primeiro ano de aclimatação, se acostumar com o time também se acostumar com o plano de jogo dele. Acredito que na temporada 2018-19 o Ohio State vai brigar para um lugar mais acima, que é o lugar que o Ohio State sempre mereceu e sempre fez questão de estar, né? Porque é uma equipe de muita tradição no basquete também, né? E para essa temporada, a equipe manteve o Jae'Sean Tate, né, um armador sênior, né, que fez uma baita temporada passada, mesmo com vários problemas da equipe. Teve 14,3 pontos por jogo e 6,4 rebotes. E o problema foram as perdas, né? Que Mark Lovin, Jaquan Lyle, que teve vários problemas dentro da universidade, acabou sendo dispensado pela universidade. Trevor Thompson também se formou, né? Então a equipe vai depender muito do Tate e de outros 2 jogadores, né? Keita Bates-Diop e Ken Williams. O talento tá aí, né? Essa é uma equipe que tinha talento na temporada passada e não conseguiu um basquete tão promissor que levasse ela para um lugar melhor na Big Ten, né? Então, ano de rebuild para o Chris Holtmann, conseguiu alguns calouros para essa temporada. O principal deles que eu cito é o Caleb Wilson, que o Ítalo pode falar melhor, e o Kyle Young, né? O Kyle Young, inclusive, que tinha acertado com o Butler. Como o Holtmann saiu de Butler, ele acabou seguindo os passos do treinador e indo junto para os Buckeyes, né? Mas é um ano de reconstrução para o Ohio State. Acredito que na temporada 2018-19 o time veio bem mais forte. Esperamos por isso, né? Como você disse, o Ohio State merece estar no topo da Big Ten. Então vamos lá. Fale desses incoming fresh para nós. O Sasso mencionou bem aí o Kyle Young, né? Que é um ala bem versátil, um cara que sabe, um daqueles alas que faz tudo em quadra, né? Sabe armar, sabe passar a bola, sabe pontuar quando tem que pontuar. Não sei como vai ser a adaptação dele nesse primeiro ano em Ohio State, mas ele é um daqueles recrutas bem interessantes. E o outro recruta é um Caleb Wilson, né? Um pivô de 2,6 metros de altura, e que tem até uma curiosidade, né? Ele é um daqueles pivôs que vem do estado de Ohio. Ele jogou muito contra o pivô de Michigan State, né? O Nick Ward. Ele e o Nick Ward fizeram uma rivalidade durante 3 temporadas no estado de Ohio, numa região onde eles atuavam por escolas rivais. E são muito rivais, são muito assim competitivos, são muito fortes, carregam as mesmas características físicas, então vai ser muito legal ver o confronto deles nessa temporada. O Wilson é daqueles tipos de pivô muito dominante, claro, por causa do seu corpo, ele é muito gordo, muito forte, né? Eu acho que ele deve até perder alguns quilos nessa temporada aí, mas vai ser bem interessante ver esse time de Ohio State, nem rebuild, né? Porque realmente perdeu muita gente e o treinador um treinador novo. Ele deve estabelecer esse ano sua característica de jogo. Na próxima temporada, sem dúvida, o Ohio State deve estar um pouco mais acima no nosso Power Rank. Com certeza, esperamos por isso. Bom, na 11ª posição também, outra universidade super tradicional aqui, né? Indiana Hoosiers, que também é seu treinador, né? Tom Crean deixou o comando da equipe da cidade de Bloomington, no estado de Indiana, Sasso. Grande. Também, grande. Várias festinhas. Ela sofreu uma baixa, né, na temporada passada com lesões,
E aí foi quando acabou a temporada, praticamente, aquela derrota para Indiana State fez com que a equipe literalmente abrisse mão do ano, né? E esse ano, o que a gente pode esperar de Indiana? Esse ano de reconstrução também para a equipe dos Hoosiers, né? Perdeu simplesmente Thomas Bryant, que foi para a NBA, né? Los Angeles Lakers. James Blackman Jr., que também acertou o contrato com a NBA. O.J. Anunoby, um jogador que a gente falava tanto, que tinha um potencial incrível para a NBA, acertou com o Toronto Raptors também. Então, esses 3 jogadores acabaram saindo da universidade. Tudo agora vai depender do Robert Johnson, né? Outro jogador que era titular da equipe, um alarmador, vai para o último ano de faculdade, né? Teve 12,8 pontos por jogo na temporada passada. E também do armador ex-Pittsburgh, né? Josh Newkirk, teve 9 pontos por jogo e 3,2 assistências na temporada passada, né? É uma equipe que perdeu muito, não fez um grande recrutamento, principalmente pela troca de treinador, né? O Tom Crean, já veterano em Indiana, acabou saindo, dando lugar a Art Miller, ele mesmo, treinador de Dayton, de grandes trabalhos na Atlantic tem com os Flyers, acabou assumindo, ele que é o irmão do Sean Miller, né, treinador de Arizona, e foi fraco, né, mas eu acho que o Justin Smith é um cara para a gente ficar de olho, mas a princípio Indiana vem para brigar na parte de baixo da tabela, o que não é normal para essa equipe, né? Mas esse ano vai ser um pouquinho diferente. Espero que na temporada 2018-19, assim como o Ohio State e assim como o Wisconsin, são equipes que vão brigar mais forte, né, na temporada dentro da Big Ten. Essa equipe, essa classe que o Sasso falou de Indiana, que não é tão forte assim, o que a gente pode esperar que Indiana melhore nessa temporada? A gente lembra de uma defesa muito forte, né? Só que com a perda do O.J. Anunoby no meio da temporada, desandou tudo. E essa temporada de Indiana vem de novo para um rebuild também, né? Vem para o rebuild, né? É mais uma daqueles times que vão passar por uma reconstrução. Mas o interessante, o meu destaque até para a Indiana nessa temporada é que eles vão sofrer bastante nesse começo de temporada, né? O primeiro jogo é contra a Indiana State, né? Revivendo aquela fatídica derrota na temporada passada. E aí depois eles têm uma série de jogos tranquilos, teoricamente, né? O único mais difícil é Seton Hall. Aí vão enfrentar Duke, Louisville, Notre Dame, Michigan e Iowa, em sequência, né? Então, quer dizer, são jogos muito difíceis e o time de Indiana não tem um time assim preparado para vencer. Perdeu muita gente, como o Sasso falou, e adicionou só o Justin Smith, assim, que é um cara que merece até um certo destaque. É um ala atlético, bem longilíneo, um cara bem alto, assim, para a posição, e slasher, né? Um cara que invade o garrafão e faz isso o jogo inteiro, se permitir. Então vamos ver o que vai ser desse time de Indiana. Eu, sinceramente, acho que eles vão chegar na temporada regular conferencial com um saldo maior de derrotas do que de vitórias. Agora, chegando na 10ª colocação, Leonardo do Sasso, uma equipe que gosto muito, viu? Gosto, assim, com todas as letras e gostos e anos. Estamos falando de Wisconsin Badgers, né? O Wisconsin também sofreu algumas perdas importantes. Acho na tabela, né? A gente lembra daquele ano espetacular que Kentucky vinha fazendo, o March Madness, fez uma temporada maravilhosa, o Wisconsin acabou com o sonho. Temos que falar de Wisconsin e o seu legado. Qual será, Leonardo Sassi? Temporada de reconstrução, né? Chegou a hora de Wisconsin, depois de anos seguidos, disputando March Madness, chegando a Final Four, né? Wisconsin perdeu Nigel Hayes, foi para a NBA, Bronson Koenig, armador de longa data, né? Os Badgers, Vitor Brown, que se destacou muito na temporada passada, e o Zach Showalter, né? Que era um gatilhaço da bola de 3 pontos. Então, tudo depende de Ethan Happ, ele que deverá ser um dos melhores jogadores da conferência na próxima temporada, e também Dimitriuk Trice, né, um armador que pode ter um ano de breakout, né, teve uma boa primeira temporada. Então, são 2 jogadores, principalmente o Happ, jogador para a gente ficar de olho, né? E vai depender também muito do desempenho dos freshmen, né? H. Rivers, Kobe King, Brad Davidson, Allen Ford, também outro jogador que foi redshirt na temporada passada e fará sua estreia por Wisconsin. Então, como vai o Wisconsin manter a sua
defesa, que foi a 9ª melhor do país na temporada passada, difícil. Ano complicado para o Wisconsin, principalmente pela parâmetro de Wisconsin, que a gente sempre coloca lá em cima, né? Deverá baixar bastante, um top 10 para ela já tá de bom tamanho. Exatamente. Ítalo, o que a gente espera dessa equipe de Wisconsin sem muitos recrutas badalados? Eles não têm muitos recrutas badalados, né? Mas o Brad Davison é um cara pra gente ficar de olho também desses recrutas aí, né? Ele é um cara, um armador, né? Tá marcado aqui como ala armador no site da ESPN, mas ele é, na verdade, um armador, um point guard. Ele é um daqueles caras que tem uma visão de quadra impressionante, passa muito bem a bola. Então é um cara que pode ajudar já de imediato também na rotação, junto com o Dimitri Trice, né? Que o Sassi citou. E tem o Kobe King também, que é o contrário dele, né? Um cara um pouco mais baixo e que joga realmente de ala armador. Um cara arremessador, gatilho. Nate Rivers é um cara também pra gente ficar de olho. É um cara meio que no estilo do Frank Kaminsky, do próprio Ethan Happ. Cara de garrafão e que sabe arremessar de 3 pontos, né? Até que o Ethan Happ não faz isso, né? Mas tem gente dizendo que ele melhorou bastante o arremesso dele e pode ser que ele expanda isso aí pra linha de 3 pontos nessa temporada. Cara, eu acho que o time de Wisconsin é um time muito interessante, apesar das perdas, que foram muitas, e foram perdas, assim, que abalam qualquer universidade no college, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Wisconsin é um daqueles times que pode ficar da 10ª até a 6ª, facilmente qualquer uma delas. É um time que tem potencial para isso. Mas vamos ver em quadro o que pode ser mesmo, né? Por enquanto, fica na 10ª aqui, tranquilo. Não deve ser uma pedra no sapato das favoritas dessa temporada, mas é um time muito interessante. Sempre vale a pena a gente ficar de olho, né? Principalmente que é um time que costuma jogar na região muito fria, né? E o pessoal lá gosta de se esquentar com uísque, né? De vez em quando, né, Rodrigo? Então. Bom demais, né? Mas faz parte. É isso aí, Ítalo. Muito obrigado. Ô, Leonardo do Sasso, nossa 9ª colocada aqui, uma universidade que se destaca muito no futebol americano universitário, né? Tem grandes prospectos todo ano, mas no basquete, às vezes, engatinha, né? Não tem grandes nomes sempre. Estamos falando de Penn State aqui. Penn State, o que você espera dela, Leonardo Sasso, por favor? Esse ano tende a ser um ano positivo no basquete de Penn State, né? Talento. Essa é a palavra-chave dessa equipe de Penn State. Os Nittany Lions, né? Nittany Lions, que são muito talentosos, muito jogador bom. Cito como principal deles o Tony Carr, né? Um armador que vai para o 2º ano dele, um sophomore. Teve 13,2 pontos, 4,8 rebotes e 4,2 assistências. Então, um jogador quase de 10,5,5, né, de média. Vale ficar de olho não somente no college, mas também para a NBA, um prospecto para a NBA. E é uma equipe jovem, cara, porque só tem o Shaq Garner, né, de senior, que é outro jogador que pontuou bastante na temporada passada. Mas tem Lamar Stevens, Mike Watkins, são 2 jogadores que são sophomores, assim como o Tony Carr, né? Então, interessantíssimo o potencial a longo prazo dessa equipe de Penn State, né? Já fez alguns bons jogos na temporada passada, vale ficar de olho, porque é talentosa. É uma equipe que eu espero que nessa temporada consiga bons desempenhos e consiga, quem sabe, surpreender, porque como o Ítalo falou também, da 6ª posição para baixo, equilíbrio total. Então, quem sabe Penn State com uma regularidade um pouco maior não chega a brilhar na Big Ten, né? Assim esperamos, né? Ô Ítalo. Sim. Vamos lá. Agora estamos vendo por outra câmera aqui. Que beleza. Diga lá, então, o que a gente espera desse Penn State sem muitos recrutas, por favor. Tipo assim, o legal de Penn State é que é um time muito jovem, né? Como o Sasso falou aí. Isso no college faz diferença. Quando é um time jovem e talentoso, é sinal que o time deve durar algum tempo, né? Como aconteceu com o Wisconsin, era um time muito jovem, durou 4 temporadas, chegou 2 Final Fours, um deles quase ganhou, né? Perdeu para Duke. Então, quer dizer, é um time que pode ser que consiga recrutar novos jogadores por causa do talento do Anthony Carr, do próprio Lamar Stevens, né? Que foi outro freshman na temporada passada que também se destacou bastante. E nessa temporada eles vão ter a estreia do Joe Hampton, né? Que é um calouro que deveria ter sido um calouro na temporada passada, mas ficou de redshirt. E deve jogar nessa temporada junto com o Trent Buttrick, né? Que é um outro cara que também vai jogar. É um ala pivô aí muito interessante que vem de Naples, na Flórida, né? Uma região bem interessante ali que costuma revelar alguns talentos. Cara, esse time de Penn
State é muito bom, a gente precisa ficar de olho neles, deram bastante trabalho na temporada passada, ganharam de Michigan State na temporada regular, né, uma coisa muito legal. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o time de Penn State é um time muito bom, pode até ficar um pouco mais acima aí da 9ª posição, como a gente colocou, né, talvez 6º, 5º, quem sabe não chegar no March Madness, tudo é possível para esse time aí. Sasso, por que Penn State não consegue recrutar, igual no futebol americano? É uma questão mais que o Ítalo pode responder. Eu não sou um mito de recrutamento, né? O Filipão também é melhor que eu. Mas eu acredito que é mais pela a força do basquete da universidade, que não é tão grande quanto do futebol americano, né? Tem algumas universidades que colocam todo o seu orçamento para determinado esporte, né? Penn State é uma das universidades que aposta muito no futebol americano, e no basquete não é uma grande fortaleza, né? Até que teve bons recrutamentos, né? Principalmente na temporada passada, eu achei um recrutamento muito interessante, porque Tony Carr era um jogador da ESPN Top 100 e acabou acertando com a equipe, assim como o Lamar Stevens e o Mike Watkins, né? Mike Watkins um pouco mais abaixo, mas foram 3 jogadores de uma boa safra que vieram para Penn State, né? Então, acredito que nessa temporada não foi tão bom quanto na temporada passada, mas é uma equipe que, se mantiver uma qualidade no seu recrutamento de no mínimo um jogador mais ou menos toda temporada, pode acabar mudando o seu paradigma do seu basquete. E o próprio Kerr, ele tem uma ligação familiar com a universidade, então foi um recrutamento teoricamente fácil, né, para Penn State. Os pais dele jogaram basquete e futebol americano, respectivamente, né? A mãe dele jogou basquete, o pai futebol. Então, ele, logicamente, ele se comprometeu logo cedo. E ele é classificado, classificado como o 10º melhor armador daquela classe. Então, e já é até falado já que ele pode ir para a NBA, que tem altura, tem físico para isso, hein? É um cara muito interessante. Esperaremos. Vamos analisar. Bom, agora na 8ª colocação, Illinois Fighting Iowa, né? Que muito legal também, o time de Illinois às vezes consegue grandes upsets. Na temporada passada ficou no meio da tabela ali, né? 25 vitórias e apenas 15 derrotas. Dentro da Big Ten, 8 vitórias e 10 derrotas. Mas assim, a gente já vê o calendário, Sasso, não é uma coisa que vai chamar atenção, ele é bem fraco, diga-se de passagem, mas e aí, Illinois fica nesse meio de novo, não vai para frente nem para trás? É uma equipe que teve uma troca de treinador, né? Quem assumiu foi o Brad Underwood, ele que acabou de sair de Oklahoma State, né? Ficou um ano em Oklahoma State e acabou se transferindo para ser treinador de Illinois. E alguns jogadores dessa equipe, eu cito o principal deles, uma transferência, né? Mark Alstork, quem viu ele na temporada passada na Horizon League, né, jogando pelo Wright State, foi impressionado com a capacidade de pontuar desse jogador, né? E ele veio sai de uma mid-major, vai para uma equipe major e tem potencial para ser um dos principais jogadores dos Fighting Illini nessa temporada, né? Então acredito que Mark Alstork, Leron Black, né, que é outro jogador interessante, que foi o líder de pontuação da equipe dos que voltaram, né, dos que retornaram, Michael Fink e também o T. John Lucas, são 4 jogadores que podem fazer uma boa base para essa equipe do Underwood, né, que perdeu o Malcolm Hill, que foi o cestinha da equipe, mas que, por outro lado, ganhou jogadores que o Ítalo pode falar melhor do que eu tô querendo muito ver, né? Vou citar só o nome dele, Mark Smith, né, um jogador que tem chamado muito atenção, inclusive John Hotstein, a minha referência no college basketball, ele falou horroroso. É um cara que pode pintar muito bem, é um dos melhores freshmen que ele já viu antes da temporada começar. Entendi, então diga lá, Ítalo, vamos ouvir a sua voz sobre este querido. Então, eu vou focar só nos calouros aqui, porque o Sassi já falou, deu um bom resumo aí do time, né? O time perdeu bastante gente aí, mas também tá trazendo bastante gente talentosa, né? O próprio Mark Smith é uma história curiosa, né? Ele, que era um jogador daquele tipo que curtia um pouco mais do beisebol, né? Do que do basquete, só no seu último ano de high school, que ele começou a se destacar de maneira absurda, né? Na sua escola, né? Na Edwardsville High School, né? Ali na região na capital mesmo, né? Em Chicago, se não me engano.
E aí ele começou a chamar muita atenção. A Kentucky ofereceu uma bolsa de estudos nos últimos dias, né, do seu recrutamento, uns dias antes de abril, de fechar o mês de abril. O Michigan State fez um recrutamento pesado em cima do Mark Smith. E Illinois surgiu como o último, né, porque o Brad Underwood foi contratado no final do March Madness, se eu não me engano. E ele esperou até o último momento para poder aceitar a bolsa de estudos de Illinois, sendo que ele já estava comprometido com uma outra universidade para jogar beisebol. Então, é uma história muito legal, a gente vai ficar bem de olho nele. Ele lembra muito o Denzel Valentine, que está no Chicago Bulls hoje, né? O mesmo estilo, um cara alto que sabe passar a bola, que arma o jogo e pontua. Então, vamos ficar de olho nele aí, vamos ver o que vai dar. Tem o Damont Williams também, que é um outro calouro, esse é top 100, é um shooting guard, né, um alarmador, que tem um arremesso muito bom. É um time muito interessante para a gente ver para o futuro aí, mas o time de Illinois, para já, meio de tabela, não tá nem um pouco exagerado da nossa parte, não. É um time bem legalzinho, que vai dar um pouquinho de trabalho aí para as outras equipes. Ítalo nem curte Denzel Valentine quase, hein? Não, nem jogou em Michigan State. Mais ou menos só. Sabe, ele deu o título para o seu Chicago Bulls, né, na Summer League. É isso também. Grande liga de verão. Né? Saudades, liga de verão, onde Lonzo Ball é melhor que Pelé. Bom, na nossa 7ª colocação aqui agora, vamos falar de... Do quê? Essa é Sleeper, alerta aqui, Sasso? É alerta isso? Alerta de Sleeper aí. Alerta? Iowa Hawkeyes, né? Não confunda com Iowa State, pelo amor de Deus. Somente a equipe de Iowa, né? Então, ficou na 5ª colocação, desculpa, ficou na 7ª colocação na temporada passada, porém uma campanha positiva dentro da Big Ten, né? 10 vitórias, 8 derrotas, no geral 19 vitórias e 15 derrotas. Teve, olha, o 31º melhor ataque com média de 80 pontos por jogo, 49ª melhor equipe em rebotes com quase 39 por jogo e a 5ª melhor equipe, em assistências nos Estados Unidos, no basquete universitário, com 17,7 assistências por jogo. Bom, perdeu, né, Sasso? Peter Jock, que era a principal estrela da equipe, vai jogar, né, jogou a Liga de Verão pelo Pelicans. Foi dispensado essa semana do Phoenix Suns. Boa, já tá rodando, então. É. Diga lá, Sasso, então, sobre a saída de Peter Jock, que a Iowa, o porquê dela ser uma sleeper. Primeiro que o número de 17 assistências por jogo, muito por conta de um armador calouro, hein? Inclusive, isso eu acho muito interessante, quando um armador calouro tem um índice de assistências maior do que 5, é pra se ficar de olho, né? E foram 2 na temporada passada, né, Sasso? Não entendi. E foram 2 calouros, né, que tiveram essa média alta de assistência na temporada passada. Cassius Winston também, né? Em Michigan State. É. O Jordan Bohannon é um jogador que foi pouquíssimo falado na temporada passada, mas ele lembra muito o Mike Gesell, que era outro jogador 2 temporadas atrás, armador de Iowa. Tem até o mesmo estilo de jogo, mas é muito mais talentoso, né, que o Gesell. Cara que conecta a bola de fora e também tem uma visão de jogo absurda, né? E como foi um calouro, só dá para se esperar muito dele nessa próxima temporada, né? E eu acho que o cara que tem mais pompa nessa equipe para chegar à NBA, Tyler Cook, né, um ala pivô, também segundo anista, né, que teve 12,3 pontos e 5,3 rebotes como calouro, né? Então, 2 jogadores que são os principais da equipe que foram calouros, né? Claro, sem o Peter Jock, né, que era o scorer dessa equipe. Cordell Pensley, outro jogador que vai para o 2º ano, e Nicholas Bayer, o Bayer que parece mais o Jared Utoff, né, que jogava na equipe há 2 temporadas, né, que era um scorer, arremessava bem de meia distância. Gostava pouco, né, Sato? Hã? Você nem curtia o Utoff? O Utoff era um cara talentoso, quer dizer, no mínimo, atraía um pouco da minha atenção. E o Nicholas Bayer segue esse estilo, né? Um cara que até tem uns números legais, né? 7,5 pontos, 5,8 rebotes, 1,4 roubo e 1,3 toco por jogo, né? Um cara que faz um pouquinho de tudo dentro de quadra. Esse é o Nicholas Bayer. Então, Iowa, por esses motivos, mais a chegada de Luke Garza no garrafão da equipe, o elenco muito forte, uma rotação muito grande, tem um bom treinador que é o McCaffrey, então é uma equipe que pode, encaixando seu jogo, como encaixou em algumas partes da temporada passada, com mais experiência, dá muito trabalho na Big Ten.
Eu não duvido que eles cheguem ao top 5, porque talento eles têm. Vamos lá, Ítalo. Coloque seu fone de ouvido, seu microfone e discurse sobre a Iowa. O Sasso falou bem do time. Eu gostei demais desse time na temporada passada. Eu sou muito suspeito para falar. Eu tô para fazer o fique de olho do Bohannon, né? Que é o armador que ele citou aí. E, cara, esse é um time muito talentoso e jovem. É um time que se compara a Michigan State. Michigan State tem um pouco mais de talento, claro, né? Miles Bridges, ele é insuperável nesse time aí. Mas o Tyler Cook é um cara muito bom, muito acima da média, deve ir para a NBA em pouco tempo. O Borja não me surpreendeu pela qualidade do arremesso dele, a mecânica de arremesso dele é muito, muito boa. É um cara que me surpreendeu mesmo. E não só isso, né? O time teve outros calouros também que se desempenharam um papel muito interessante na temporada passada, né? O próprio o Cordell Penzil, né? Desse time aí, foi muito bem na temporada passada, né? E esse time tem a tendência de melhorar ainda mais, né? Porque o McCaffrey, ele tá recrutando muito bem no high school, do estado de Iowa, do estado de Washington. Ele trouxe o Luke Garza, que o Sassi citou aí, é um pivô muito alto e que arremessa muito do perímetro. É um cara que mate bola de média distância com muita qualidade. Vai acrescentar muito para esse time na pontuação. E ele recrutou também o seu filho, né? O próprio filho dele, o Conor McCaffrey, né? Que é um alarmador de boa altura, boa desenvoltura, bom arremessador, bom slasher. Só que o Conor McCaffrey pediu para ser redshirt, ele quer jogar beisebol nessa temporada, né? Ele vai jogar basquete nas outras temporadas. Nessa, por enquanto, ele vai ficar apenas no beisebol. Inclusive, ele foi recrutado, né, no último draft da MLB, né? Da MLB. Então, é bem interessante isso aí. Vamos ver o que vai dar. Ele prefere jogar no college. Então, obrigatoriamente, 3 anos ele vai ter que ficar no college. E vamos ver o que vai dar. E ele já recrutou também o outro filho, né? Que é lá da classe de 2019, que é mais talentoso ainda do que o Conor, né? O Patrick McCaffrey. Então vamos ver, esse time promete bastante para as próximas temporadas, deve dar no alto da Big Ten em pouco tempo. Uma curiosidade, só para mim finalizar a minha parte, é que Iowa fez a divisão da tabela da Big Ten, né? De Iowa para baixo, classificou para o March Madness. Por quê? Porque Michigan ganhou o torneio da conferência no ano passado. E Iowa ficou no limite, né? 10 vitórias e 8 derrotas, mesmo número de vitórias de Michigan State, de Northwestern, da própria Universidade de Michigan, e acabou não indo para o March Madness. Deve acontecer nessa temporada. Esse time vai para o March Madness, isso é certeza absoluta. Que isso? Olha só, cravou, hein? Tô cravando, hein? Que isso? Tô cravando. Chega em março, esse time é a pior equipe da Big Ten junto com o Rutgers. Não vai ser nada. Isso aí não vai ser, não. Leonardo Tasso, chegamos, né, na 6ª colocação aqui, uma acima da metade. Uma universidade que eu tenho um carinho muito grande. Que bom, né? Foi até bem na temporada passada, né? Gosto das cores. Eu não curto, de né? Michigan. Por quê? Pergunta, hein? Porque motivos óbvios, né? É o principal rival. Então tá bom. Bom, estamos falando de Michigan aqui, né? A Michigan Wolverines. Ano passado, 26 vitórias, 12 derrotas, 10 vitórias e 8 derrotas dentro da conferência. Michigan, inclusive, chegou muito bem no torneio da Big Ten, na temporada passada. Se lembram disso. Teve a 44ª melhor da NCAA, permitindo apenas 66 pontos. Sasso, Moritz Wagner jogou, inclusive, né, aquele europeu sub-18 vai ser o principal nome dessa equipe? Vai ser. Esse é o ano dele assumir um papel de protagonista dessa equipe de Michigan, né? O Mo Wagner, que é um jogador que é um pivô, também pode jogar de ala pivô, e que espaça a quadra muito bem para arremessar do perímetro, né? Teve 12,1 pontos por jogo, 4,2 rebotes e 1 roubo por jogo. Vai para sua terceira temporada agora, mais livre para conseguir seus arremessos, mais calmo, né? Porque ele teve muitas dificuldades, principalmente no primeiro ano, cometia muitas faltas bobas e tinha que sair logo. Então, com espaço, DJ Wilson foi para a NBA, Derek Walton acabou se formando, Zach Irving também, que era um dos principais scorers da equipe, também se formou. Então, Mo Wagner deve ser o cara. Vale ficar de olho também no Muhammad Ali Abdul Rahman, esse nome aí mesmo, que é um senior,
E também no Duncan Robinson. Duncan Robinson, que era o cestinha, né, dessa equipe. Cestinha não, gatilho da bola de fora, né? Teve 7,7 pontos por jogo, mas era um cara que meteu muita bola de fora nas últimas 3 temporadas dele em Michigan. Vale ficar de olho em transferências, né? Charles Matthews, esse tu conhece bem, Rodrigão. Ex-jogador de Kentucky, acabou acertando sua ida para Michigan, né? Foi redshirt na temporada passada e acertou, vai poder jogar nessa temporada, né? E o Aaron Simmons, esse sim, vale ficar de olho, uma das melhores transferências, né, da temporada do college basketball. Ele jogou, foi um armador em Ohio, não Ohio State, né? Na Universidade de Ohio mesmo. E tem uma boa taxa de assistências, né? Então, um cara que pode liderar a equipe, assim como o Derek Walton foi na temporada passada. E o Ítalo pode falar melhor de um calouro que deve ter tempo de quadra imediato, né? A Isaiah Livers. Vamos lá, Ítalo. Fale dele, então, para nós. Eu não sei se a pronúncia dele do nome é Livers ou Livers, né? Vamos ficar no Livers mesmo. O Isaiah foi o Mr. Basketball de Michigan, né? É um prêmio famoso do estado, né? Draymond Green já ganhou esse prêmio, o próprio Valentine também já ganhou, então são jogadores interessantes. O Livers, ou Livers, né? Como preferirem, ele é um daqueles caras stretch four, né? Um ala pivô que arremessa bastante de 3 pontos, tem uma boa mecânica de arremesso e é bom reboteiro. Então, eu acho que ele vem para substituir, é um bom substituto para o DJ Wilson, né, que foi para a NBA. Acho até que é um cara interessante para isso, apesar de não ter um físico tão bom quanto o Wilson, né? Ele é um pouquinho mais franzino. Mas deve evoluir bastante nessa temporada aí, no decorrer da temporada, e é um cara para ter destaque imediato. Também destaco aqui o Jordan Poole, né, um armador, armador, mas também joga de armador. Ele vem da LA Lumiere School, né? Uma escola bastante tradicional. Aliás, foi a escola campeã nacional, né? No high school, na última temporada. E que deve contribuir já de imediato também nesse backcourt da equipe aí. É um time, assim, bem talentoso, a meu ponto de vista. Eu acho que deve fazer uma boa campanha nessa temporada. Acho que está um nível abaixo da temporada passada, a princípio, né? Ainda não analisei em quadra, a gente tem que ver jogando. Acho que está um nível abaixo, mas é um time interessante pra gente ver a princípio como é que vai render aí e ver até onde pode chegar. Acho que deve ficar mesmo nessas posições aí, entre 1,6, 1,7 no máximo. Você queria falar alguma coisa, Sasso? Você estava só exaltando ali, tranquilo. Não. Eu tenho que exaltar a presença de Ítalo aqui, né? Cara que sempre traz alegria nas falas, né? Com certeza. Que seremos de nós sem Ítalo Vieira. Bom, agora chegando na nosso top 5 aqui da Big Ten, vamos falar de uma equipe muito legal de se assistir. Gosto muito também. Perdeu um cara que era referência, Melo Trimble, né? Que era o armador, comandava a equipe dentro de quadra. Temos, porém, terá um freshman angolano, Bruno Fernando. Não confunda com ser um brasileiro, cara da Angola. Teu parceiro, Rodrigo? Não. Você é louco. Mas Maryland ficou em terceiro lugar na temporada passada dentro da Big Ten, com 24 vitórias e apenas 9 derrotas no geral. Perdeu apenas 6 jogos dentro da Big Ten. Então, assim, é uma equipe bem consistente, né? Que sempre consegue ter um domínio ali, joga em casa. Não dará, por exemplo, Syracuse, que gosto muito, e é isso, né? Purdue também, mas, assim, logicamente Purdue dentro da Big Ten, né? E Illinois, mas, assim, não tem ninguém. Butler, então, Syracuse e Butler, Sasso. Esses são os jogos mais difíceis de Maryland fora da conferência. Só isso. E são jogos que, hoje, Maryland é mais forte do que Syracuse e mais forte que o Butler também. Então, eu não duvido vencer esses jogos também, que são os mais difíceis do calendário não convencional. Mas sobre a equipe, né? Bruno Fernando e Silvio de Souza, né? Que vai chegar no college na temporada que vem, parceiros de Rodrigo Lazzarini. Ele que curte muito esses angolanos aí, né? Mas... assisto todo no Sub-18. Falando sério agora, Justin Jackson, né? Mais um Justin Jackson, né? Sempre tem Justin Jackson no college, como tem mesmo. Mas esse Justin Jackson é um pouquinho diferente do Justin Jackson de North Carolina, né? Esse Justin Jackson também é um ala, pode jogar também de ala pivô, segundo anista, né? E atlético, muito atlético, um cara muito forte, que tem uma boa primeira passada
para conseguir finalizar próximo do garrafão. Também tem um arremesso do perímetro que está em pleno desenvolvimento. É um cara, aquele famoso 3&D, mas muito atlético mesmo. Vale ficar de olho dele para a NBA. Até ele pode ter uma temporada muito boa e vencer Ele lembra em alguns aspectos o Miles Bridges, né? Guardando as proporções de talento, que o Bridges é um prospecto muito habilidoso, né? Muito alto, mas o Justin Jackson é um cara também para ficar de olho. E conta com outros 2 jogadores segundo-anistas, né? Então é um time que tem muitos jovens, assim como o Penn State, que a gente estava falando. Anthony Cowan, que é um armador da equipe, já teve uma grande temporada passada, 10.3 pontos, 3.9 rebotes e 3.7 assistências por jogo. E o Kevin Huerter. Kevin Huerter, inclusive, jogou agora no último Sub-19, né, pela seleção americana. E ele é um cara que parece que ele é só um jogador gatilho da bola de fora, mas não, é muito inteligente. É um cara que tem uma visão de quadra muito boa, então tu não pode deixar ele muito livre. Ou ele também jogando off the dribble, né, driblando os seus marcadores, fica uma situação complicada para os defensores adversários, porque não sabe se ele vai arremessar, porque ele tem um grande arremesso do perímetro, ou se ele vai encontrar o companheiro mais bem colocado, que ele também tem essa qualidade, né? Então, Kevin Huerter, Anthony Cowan e Justin Jackson, uma base muito boa para Maryland nessa próxima temporada. Fique de olho nesse time. Gosto muito dos Terrapins, ou Terrapins, não sei como vocês pronunciam. Ítalo, diga lá, por favor. O time de Maryland é outro time muito também, né? Assim como o Iowa e como o Michigan State, que a gente vai falar daqui a pouco, é um time que só tem que estar cheio de sophomores e juniors, né? E vai ter 2 calouros agora. O Bruno Fernando é um dos que você citou, né? É um daqueles times que realmente vai dominar a Big Ten por algum tempo também, juntamente com Michigan State e Iowa. O Bruno Fernando, o Rodrigo, você pode até falar melhor, mas o cara, na minha opinião, é um dos calouros que tem o maior upside, né? Um cara que tem o maior teto para evoluir dentro da Big Ten. Porque ele é um cara muito cru em todos os aspectos, ofensivamente e defensivamente, mas a gente nota nele muito talento para desenvolver essas ferramentas que ele tem. Então eu acho que o treinador de Maryland, que é muito bom nisso, né? Ele consegue fazer alguns caras que aparentemente não conseguem desenvolver muito bem seu talento melhorarem com o tempo. Eu acho que ele vai conseguir isso aí em Maryland, não sei se já na primeira temporada, mas é um prospecto assim, para nível NBA, a gente pode ficar de olho nele, que em pouco tempo ele vai para a NBA com certeza, né? E eu acho que esse time de Maryland tá pronto, assim, né, para essa temporada. Trouxe o Fernando, como eu falei, né, que é um cara muito bom dentro do garrafão, e tem o Darryl Morsell, né, que é um alarmador, vem para substituir o Melo Trimble a longo prazo, né, é um cara que a princípio não deve ser titular, mas ele deve ter um tempo de quadra razoável nessa temporada. É um time muito bom, hein? Eu acho que vale muito a pena a gente assistir. E você esqueceu de citar, Rodrigão, um jogo que eles têm muito legal, que eu tenho certeza que o Sasso vai assistir esse jogo, contra Sam Bonaventure, né? Um time da Atlantic 10, que é um dos melhores lá da Atlantic 10, né? E tem um dos melhores backcourts da conferência lá. Vai ser um jogo interessante, um bom teste para o perímetro aqui do time de Maryland. Sem dúvida. Com certeza. Com certeza. Mas eu estava aguardando um jogo em específico para Leonardo Sasso responder. Chegando na nossa 4ª colocação aqui agora, vamos falar de uma universidade que conquistou os nossos corações, né? Os famosos roxinhos, Northwestern Wildcats aqui. O ano passado, chegando pela primeira vez na história no March Madness. Leonardo Sasso, vou te fazer uma pergunta. Northwestern enfrenta Valparaíso dia 14 de dezembro. Como estará o seu coração? Estará mais tranquilo, torcendo para Northwestern, né, cara? Porque eu gostava bastante de Valparaíso na temporada passada por conta do Alec Peters, né? Um dos melhores jogadores mid-majors da temporada, e que foi para o Phoenix na NBA, né? Mas agora é Northwestern. E Northwestern a gente pode destacar que teve a 35ª melhor defesa, né? A gente está falando muitos números da Big Ten e todos os times muito bons em defesas, né? Sofrendo poucos pontos. Northwestern foi um time que permitiu apenas 65 pontos por jogo. Então, muito bem, né? Dando mais de 15 assistências por jogo também. Então, o Northwestern e os roxinhos, Sasso, vai brigar nas cabeças da Big Ten? Vai continuar em cima, né? Uma equipe que gostou agora, né, de
disputar seu primeiro March Madness, inclusive quase eliminou o Gonzaga, né? Foi um jogo bem interessante na temporada passada. E liderados por ele, né? Brian McIntosh, cara que é adorado, né? Por Felipe Eller, por Zeca Galvão. Todos eles adoram o McIntosh, né? Uma lenda de Northwestern, que volta para sua última temporada, infelizmente, né? Outro que volta para sua última temporada, Scott Lindsey, ele que é o scorer dessa equipe. E o Vic Law, né? O Vic Law que vai para sua temporada de junior, né? Não vai ser a última ainda. Mas o Vic Law é o que tem o maior teto para chegar na NBA, né? Dessa equipe de Northwestern, ele com um produto local, né? Um produto de Chicago, né? Um dos maiores recrutamentos da história de Northwestern, né? Que é bem fraca no recrutamento. Inclusive fez o melhor recrutamento da sua história para a temporada 2018-19, né? Então, a temporada que vem de Northwestern pode ser uma das melhores no quesito recrutamento, né? Então, o Vic Law, um cara bem atlético, que tem um arremesso de perímetro interessante. E o Pardon, né? O Derek Pardon, que inclusive fez a bola aquela contra a Michigan no estouro do cronômetro, com aquele passe do Teflon do outro lado da quadra, que foi um dos momentos mais legais da temporada do college na temporada passada. O Pardon, um jogador bem forte no garrafão, teve 1,8 toco por jogo, qualificando essa defesa de Northwestern, que foi uma das melhores da Big Ten. Perdeu o Sanjay Lupkin, mas ganhou de volta Aaron Falzon, né, que foi o redshirt na temporada passada devido a uma lesão, ele que é um outro jogador que pode ajudar nas arremessos de perímetro. O Anthony Gaines, um freshman, que o Ítalo pode falar um pouco melhor dele. E o Rapolas Ivanauskas, esse aí deve ficar de olho pro Gabigol, né? Ele que é um lituano que vai fazer sua estreia, né, for redshirt na sua primeira temporada ano passado e vai fazer sua estreia em Northwestern nessa temporada. Northwestern vem forte novamente, um pouquinho mais experiente, já sem a pressão de ter que ir para o seu primeiro March Madness, acredito que devam repetir o feito. Esperamos que sim. Diga lá, Ítalo. Falar das 4 primeiras colocadas, essas 4 equipes nós vamos falar, Northwestern, Purdue, Minnesota e Michigan State, essas 4 equipes estão ranqueadas, né? Tipo assim, a maioria delas vão estar ranqueadas, né, pelo menos. Então vai ser bem legal a gente acompanhar essa temporada aí de Northwestern, que recrutou o Anthony Gaines, né, como vocês falaram aí. O Gaines, ele é um daqueles alas armadores que são muito cestinhas, né, de média distância, longa distância, não muito, mas média distância dentro do garrafão, infiltrando e fazendo bandeja, enterrando, ele é muito bom. Ele é muito atlético, ele é destemido, é aguerrido, daqueles caras que não desiste, fica até o último segundo tentando roubar a bola. É muito interessante, é um jogador muito, assim, um cara que precisa, um jogador que quer ter em quadra, né, um cara que vai atrás, não desiste. É bem interessante. E o problema dele é o arremesso, né, de longa distância. Ele precisa melhorar muito isso aí é um problema dele. Outro ponto interessante, o Gaines é um ano mais velho do que normalmente os calouros são no college, né? Por quê? Porque ele ficou um ano a mais no high school. Se ele quisesse, por exemplo, ir para a NBA, ele poderia. Logicamente, ele não vai fazer isso porque ele não é conhecido lá. É mais velho, então tem um pouco mais de experiência e provavelmente não será redshirt de jeito nenhum. Ele vai jogar nessa temporada com certeza. Então, vamos ficar de olho no Gaines aí, que vai ter um bom tempo nesse time, com certeza, porque é um bom defensor e um jogador que pode pontuar dentro do garrafão, né? Muito isso bem, isso mesmo. Bom, agora a gente chega no pódio aqui, né, as 3 primeiras colocadas. Em terceira posição, Sasso, sua querida Purdue, né? Purdue, inclusive, foi campeã da conferência durante a temporada regular, né, com 14 vitórias, apenas 4 derrotas ainda da conferência. Teve 27 vitórias e apenas 8 derrotas chegou nem a ter 10 derrotas. Então, Purdue Boilermakers, mas perdeu o seu principal jogador, Sasso. Era um time que também fazia quase 80 pontos por jogo. O que a gente espera de Purdue nessa temporada? Eu acredito que Purdue vai continuar com um bom desempenho, né? Tanto que a gente colocou aqui no top 3 da Big Ten. Mas, claro, vai sentir muito a falta de Swanigan, né? O Caleb Swanigan, que teve médias de duplo-duplo, foi um dos jogadores mais dominantes no garrafão do college na temporada passada. Eu acho que ele e o Angel Delgado, né? Pivô de Seton Hall, foram os jogadores mais dominantes no garrafão na temporada passada em todo o país. Vai fazer falta, mas aí eu espero que um cara cresça, né? Não dá pra falar cresça, porque o cara já é gigante, né? Mas ele precisa dar o passo a mais e ser um dos destaques dentro do garrafão dessa equipe, que é o Isaac Haas, né? Aquele alemãozão lá que é gigante, né? E tem um potencial físico imenso.
Se ele conseguir se manter dentro de quadra e não fazer tantas faltas, ele pode se tornar uma ameaça constante para os adversários, né? Vince Edwards é o cara dessa equipe, 12,6 pontos por jogo na temporada passada. Carson Edwards, não são irmãos nem nada, armador da equipe, teve uma grande temporada de calor, deve voltar mais experiente, ainda mais calmo para fazer as jogadas, um cara que a gente deve ficar de olho também para a NBA. E o Dakota Mathias, né? O Dakota Mathias, ele que é o gatilho dessa equipe de Purdue, que foi uma das melhores equipes no ataque e também uma das melhores equipes na defesa. Perdeu o Swanigan, mas acredito que não deva sofrer tanto. Claro, a questão vai ficar dentro do garrafão, mas eu acho que o Haas pode dar conta do recado. Noel Eastern, esse é o calor pra gente ficar de olho, o Ítalo pode falar dele. Vamos lá, Ítalo, então diga lá, por favor. O Eastern é um cara muito interessante, né? Mais um daqueles alas que jogam também na armação de jogadas, né? Já citei um aqui que eu falei mais cedo, que era muito parecido com o Valentine. O Eastern também foi recrutado do Michigan State, também queriam ele por causa dessa característica de jogo que o Tom Izzo tanto gosta, né? E o Eastern deve ajudar de impacto já, ter um impacto imediato assim na Universidade de Purdue. É um cara preparado fisicamente, boa altura, bom arremesso, sabe armar jogo. Ele jogou de armador quase toda a sua temporada no high school, né? Suas temporadas. Vamos ver, né? Eu acho que é um cara que vai ter impacto muito bom já. Tem outros jogadores também, né? O time de Purdue fez um recrutamento bem extenso, né? Para essa temporada, né? O Matt Harms, um outro 7-footer, né? Da Holanda, holandês. O Aaron Wheeler, um small forward, um ala, né? De boa altura, bom físico. O Sasha Stefanovic, deve ser de algum país do leste europeu, né? Não tem registro dele aqui. E o Eden Ewing, né? De Tyler Junior College, uma junior college muito famosa, a Eastern Mississippi, né? Do basquete, né? Uma das melhores junior college no basquete. Vamos ver, né? O que vai ser aí. Esse time de Purdue promete bastante para essa temporada, assim como na outra, mas é claro, o Swanigan vai fazer muita falta, mas o time ainda é muito bom. Na nossa segunda colocação, né, Minnesota, né? Minnesota, que aí tu pode concordar comigo, é a equipe que tem o melhor elenco dessa conferência, na minha opinião. Tem muito talento, então eu confio muito que Minnesota vai fazer uma das melhores temporadas de sua história, né? Nate Mason, o cara dessa equipe, armador, 15,2 pontos por jogo, 3,6 rebotes, 5 assistências por jogo, um dos favoritos a ser o jogador do ano na conferência. Só saiu aqui em Springs, né? O resto do time todo continua. Amir Coffey, que teve uma grande primeira temporada, Dupree McBrayer, Jordan Murphy, Red Lynch. A notícia triste fica por conta da lesão do Eric Curry, né? Que perderá toda a temporada. O Curry, esse que é jogador de garrafão, né? Mas também conta com Davonte Fitzgerald, ex-jogador de Texas A&M, que se transferiu para a equipe. A Isaiah Washington também, que pode ter tempo de quadra imediata. Então é um time muito talentoso, não acha? Bastante talentoso. E esse time de Minnesota é muito forte, tá? Eu acho que eles vão estar ranqueados aí, sem dúvida nenhuma, no top 25, né? Do top 20. Até top 15 é perigoso eles aparecerem, como apareceu, por exemplo, no nosso, né? É um time muito bom. É um time muito talentoso. Esse Nate Mason, que você falou aí, armador do time, foi um dos melhores jogadores da conferência na temporada passada. Foi o líder em assistências na conferência, com 5 assistências por jogo. É muito bom pontuador do perímetro, muito bom arremessador. Sabe distribuir o jogo, sabe as jogadas do time todas de cabeça, né? E ele é um cara, assim, que evoluiu muito desde a primeira temporada dele no time. O Amir Coffey é outro cara que precisamos ficar de olho, um cara nível NBA, pode ir para a NBA depois dessa temporada, né? Assim como o VJ King, por exemplo, de Louisville, né, que a gente vai falar mais para frente aí nos próximos podcasts. Ele é um ala que chama muita atenção dos scouts, muito bom físico, um bom arremesso, joga dentro do garrafão, joga fora. Então é um time muito talentoso, né? Pena que o Eric Curry se machucou, cara, que era um outro calor na temporada passada que se destacou demais, principalmente no March Madness. Naquele único jogo contra a Middle Tennessee, ele foi muito bom naquele jogo. Nos jogos do torneio da conferência, ele foi importantíssimo na vitória contra Michigan State no torneio. Então, é um time muito talentoso. E eu vou destacar agora, esse aqui é um destaque especial, né? O calouro do ano pode ser que esteja nessa equipe, né? O Isaiah Washington, armador do Bronx, Nova York, armador raiz mesmo, daquele cara que é muito abusado, muito inteligente, né? Vem de Nova York, tem um estilo de jogo muito para frente, muito cara que invade o garrafão, pontua no drible, tem um drible muito bom.
é comparado com o Kyrie Irving, o ball handler dele é muito, muito bom, muito acima da média. Eu tô elogiando demais, parece que eu tô elogiando muito, mas ele é muito bom. A galera vai ver isso no primeiro ano dele. Ele é muito bom. Só que ele é baixinho, né? Então a galera não dá muito. Os scouts da NBA não deram muito valor. Foi recrutado abaixo. Sim. Você vê que ele acabou numa universidade pequena, né? Como Minnesota. Então, é muito interessante. Outro cara pra ficar de olho é o Jamie Harris, né? Um alarmador também de Nova York. Né? O recrutamento de Minnesota é todo feito em Nova York. E esse é considerado o melhor shooter da Costa Leste no high school, na última temporada. Muito bom arremessador. Ele teve mais de 50% em conversão de arremesso de 3 pontos no high school em Nova Jersey, né, nas escolas de Nova Jersey. Foi o melhor, ele é considerado o melhor arremessador. Vamos ver se ele vai ter algum tempo de quadra, né? Ele é baixo também para a posição 2, mas ele é muito bom jogador. É o Gilly Potts do high school, então, né? Vamos ver, é o que tudo indica, né? E agora, chegando à nossa primeira colocação da Big Ten, não podia fugir, né? Não podia fugir dos Spartans, sua equipe em Ítalo. Michigan State vem fortíssima. Na temporada passada, utilizou todos esses jovens, né? Que eram todos calouros. Miles Bridges voltou, e isso não tem como deixar Michigan State fora de um top 5 nacional, quem dirá de uma primeira colocação na Big Ten, né? Miles Bridges, ele está de volta, 16,9 pontos por jogo, 8,3 rebotes, 2,1 assistências, 1,5 toco, jogador que deverá ser a escolha de loteria no draft 2018 da NBA. Nick Ward, ele que é muito parecido com o estilo de jogo de Zach Randolph, retorna também. Cassius Winston, armador muito inteligente, uma visão de quadra imensa. E Josh Langford, outro jogador que tem que melhorar bastante nessa temporada ainda, mas eu acredito que, como foi sua primeira temporada, teve algumas dificuldades, mas é um jogador com muito talento também. Então são 4 jogadores que vão para a sua segunda temporada, né? 4 sophomores, então um time que tem a longo prazo. Acho que o Miles Bridges não volta, mas pensando nos outros 3, acredito que eles devam continuar mais alguns anos em Lansing, né? A equipe que perdeu somente o Alvin Ellis, que não tinha tanta importância, e o Aaron Harris, né? Esse sim era titular da equipe, mas acabou tendo uma lesão gravíssima Jogo contra o Purdue, né? na parte final da temporada, né? E daí acabou perdendo o resto dela. Mas eu acho que fica de bom tamanho pelas chegadas, né? Jaren Jackson e Xavier Tillman. Acho que Michigan State vai dominar com folga a Big Ten, Ítalo. Não digo com folga, né? Mas eu acho que dessa vez eles não há nenhuma equipe assim. O Wisconsin não tá melhor, Purdue não tá melhor. Foram equipes que dominaram nos últimos anos, né? Indiana dominou também 2 anos atrás. Então essas equipes não estão melhores que Michigan State nessa temporada, até porque o time é muito talentoso. Você citou aí 4 nomes, 4 sophomores segundanistas que dominaram o time na temporada passada, tomaram as posições titulares, né? O Langford, por você ter uma noção, foi o piorzinho dele, digamos assim. Mas o Langford foi um cara muito importante defensivamente, né? Um cara que reboteia muito bem, vai pro jogo dentro do garrafão e joga no perímetro. E ele é um recruta 5 estrelas da classe 2016. Então, é um cara que tem tudo para ter uma temporada de breakout, né? Uma breakout season, como a gente chama. Pode ser que ele seja um dos grandes destaques dessa equipe. O Word não precisa provar nada para ninguém. Ele é um cara impressionante dentro do garrafão. Sofreu um pouquinho, porque ele era um calouro e ainda não tinha uma reposição à altura, né? O time de Michigan State sofreu a temporada passada sem altura. Era um time muito baixo dentro do garrafão. Perdeu, por exemplo, os 2 jogos contra Purdue e foram os 2 melhores jogos do Isaac Haas, que você falou, né, na temporada. Ele dominou completamente o time de Michigan State naqueles jogos. Então, para você ter uma noção do problema que o Michigan State teve. Mas para essa temporada, o time colocou altura demais até, né? Recrutou 2 caras de garrafão muito bom. O Tillman, né? Que é o de Michigan mesmo, do estado de Michigan. Um dos melhores jogadores de garrafão, muito bom reboteiro, muito bom defensor. E o Jaren Jackson, né? Aí é um one and done, é um cara que tá pronto para NBA até no seu jogo, muito bom arremessador de 3 pontos, alto pra caramba, é um jogador mais alto do time talvez agora no momento. Bom dentro do garrafão, pivô, jogo de costas para cesta, muito evoluído. É um cara muito interessante. Cara, fala mais o que de Michigan State? Não tem mais nada para falar. É um time para ficar de olho, é candidato a título nacional, na minha opinião, não sei na sua, mas é apontado por muitos como favorito ao lado de Duke, de Arizona, Kentucky, né, como grande favorito aí ao título nacional. Com certeza, é um time muito forte e certamente brilhará no March Madness quando Tom Izzo também brilha, né? Que é o mês dele, né? Então vamos agora às premiações, né, da temporada, com nossos palpites. O Rodrigão acabou caindo, né? Problema no PC dele de novo, então a gente pede desculpa, mas o Rodrigão
não poderá dar seus palpites. Mas vamos a Player of the Year na conferência. Ítalo Vieira, quem tu acha que vai ser o melhor jogador da conferência Big Ten? Sem clubismo, é claro que é difícil, né? Mas não tem como fugir, né? O Miles Bridges voltou para ser o melhor jogador da conferência, cara. Quando ele disse que voltava, já estava praticamente determinado quem vai ser o candidato ao jogador do ano. Mas a gente pode citar outros nomes. O Nate Mason, por exemplo, de Minnesota, é um nome muito forte, né? E outro nome que fugiu da minha mente agora, estava na minha mente também. Justin Jackson também de Maryland pode brilhar. Vince Edwards. O próprio Justin Jackson, né? Isso, o Vince Edwards, que jogou com a seleção sub-19, né, dos Estados Unidos no último Mundial. Tem jogadores bem interessantes aí ainda. Mas o Miles Bridges e o Nate Mason não deve fugir desses dois. O Ethan Happ de Wisconsin. Também. Ethan Happ, isso que eu lembrei. Esses três caras são os melhores da conferência, devem ser um dos três o melhor jogador. Eu também voto no Miles Bridges, porque é o melhor talento disponível, um talento imenso que deveria ser escolha de loteria e já tem impacto desde a sua primeira temporada na NBA, né? Não tenho dúvidas disso, né? Miles Bridges vai ficar muito de olho nesse jogador, né? E freshman do ano, Ítalo, quem tu acha que vai ser? Aí é complicado, o recrutamento foi muito bom de todas as equipes, a maioria delas, pelo menos, né? Mas eu vou dar meu voto pro Jaren Jackson Jr. de Michigan State, porque o time precisa de altura e ele vai jogar bastante nessa temporada. Então é um cara que pode entrar e vai ter um impacto grande na equipe. Eu acredito que ele não vai ser titular no começo, mas vai assumir essa posição com o decorrer dos jogos. Ele e o Nico Ward devem fazer a dupla de garrafão dessa equipe, e o Miles Bridges deve ser deslocado para a posição original dele, né? A posição 3, que ele tanto quis jogar no college e não conseguiu, e agora ele vai poder. Ele vai dominar. O meu voto também vai para o Jaren Jackson, mas vale muito falar do Isaiah Washington também, Noel Eastern de Purdue. Quem mais aqui? Vamos ver. O Isaiah Livers ou o Jordan Poole também de Michigan, né? São dois jogadores interessantes. Luke Garza, quem sabe, tem uma boa primeira temporada. São muitos nomes, né? Mark Smith, né, de Illinois. Sim. É um cara que pode ter uma boa temporada, né? Quem sabe alguns dos freshmen de Wisconsin também, né? Sim, eu acredito que a questão do freshman do ano aí, a Big Ten ela é uma conferência que preza muito por jogar. O calouro tem que jogar muito. Quanto mais tempo, melhor. Então, o cara que jogar mais nessas equipes aí tem uma chance maior de ser o melhor jogador da conferência. Como o Jaren Jackson é cotado para ser o one and done, então o hype em cima dele tá maior, então todo mundo fala mais dele. Mas realmente o Nigel Eastern, por exemplo, pode ser um calouro que vai ter um tempo maior. O Isaiah Washington não acredito, ele é reserva do Nate Mason, mas o Eastern, o próprio Livers, então é muita gente boa realmente. Então é isso, né? Mais alguma coisa para falar hoje sobre Big Ten? E o técnico do ano, né? Só para deixar minha opinião, eu acho que vai ser o Coach Izzo, né? O Art Miller é novo, não deve ganhar, o Holtman também não. O de Purdue ganhou na temporada passada, eu acho que ele não ganha de novo agora. O de Minnesota, na verdade, quem ganhou na temporada passada foi o de Minnesota, né? Foi o Pitino. O Pitino. Richard Pitino. Nessa temporada Pitino, deve ser o Coach Izzo. O único Pitino em atividade atualmente. Ele que é irmão do Rick Pitino, né? Mas o meu voto vai para Chris Collins, treinador de Northwestern, sem clubismo. Pode ser também, mas o Cotizo também é bem favorito aí. Os Michigan State e Minnesota vão dominar a seleção nessa conferência, sem dúvida. Então é isso, Ítalo. Obrigadão aí por mais esse podcast, né? Tivemos uma dificuldade, como sempre, com o Rodrigo Lazzarini, né? Mas as suas partes. Deixa um tchau para a galera aí. Vamos ter que tirar um dinheiro do caixa do live para poder comprar um computador novo para ele. Exatamente. Foi um prazer, Sasso, participar com você e até breve. Próximo é a SEC, hein? A próxima agora vamos gravar o próximo SEC, né? Que vem muito forte, então vale ouvir também esse podcast, ouvir e ver, né? Uma opinião. Se bem que não precisa. Acho que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa comprar um computador novo, né? Porque como tem Kentucky, o Rodrigão vai querer imitar na conferência. Com certeza, vai ficar falando 2 horas no podcast. Então é isso. Muito obrigado a todos e voltamos com o próximo podcast da SEC. Tchau, tchau.